Olá pessoal, tudo bem? Vamos juntos aqui com mais um vídeo no nosso canal de Filosofia e Neurociências. Hoje dando ênfase à filosofia. Num dos vídeos anteriores falamos sobre Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista do século XVIII. E hoje vamos trazer outro desses gigantes. Não necessariamente amigos, não são amigos. São adversários no campo das ideias. Trata-se de François-Marie Arouet, Voltaire. Ultimamente você tem ouvido falar muito de Voltaire, né? Aliás, atualmente tem tanta gente falando de Voltaire que ele se torna mais conhecido pelo que ele não falou do que pelo que ele falou. Mas aqui nós temos um compromisso com o que ele falou, tá? Não com o que ele não falou. Então vamos tratar de um dos assuntos, dicionário filosófico, Voltaire. Voltaire, nascido no finalzinho do século XVII, ali em 1694, mas vai florescer como filósofo no século XVIII, né? É um dos iluministas. No capítulo 12 de seu dicionário filosófico, esse capítulo trata do Apocalipse. É bem interessante. Aliás, antes de iniciar, queria dar um toque para vocês. Eu li um texto super legal publicado na Folha de São Paulo e publiquei lá no meu blog. Quem quiser dar uma passada, jmarceloaraújo.blogspot.com, jmarceloaraújo.blogspot.com, onde eu deixo as coisas escritas, tanto aquelas que eu escrevo quanto de outros autores também. E tem um texto bem legal, o autor do texto falando sobre este dicionário filosófico de Voltaire. E ele fala o quanto está atual, né? 2 séculos depois, mas o quanto está atualizado. É bem interessante. Então vamos lá. O Apocalipse. Nos diz Voltaire: Justino, o mártir, que escreveu pelo ano 170 da nossa era, é quem primeiro fala no Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse, você sabe que é um dos livros do Evangelho, né? Você tem do Novo Testamento, você tem os 4 Evangelhos, e você tem as cartas do apóstolo Paulo, e tem também o Apocalipse. Perfilha-o ao apóstolo João, o evangelista. Perguntando-lhe o judeu Trifão se não cria que Jerusalém devesse ser algum dia restaurada, respondeu Justino que sim, como o acreditavam todos os cristãos que pensavam com acerto. Houve entre nós, diz, uma personagem de nome João, um dos 12 apóstolos de Jesus, o qual predisse: passarão os fiéis 1000 anos em Jerusalém. A primeira pergunta, né? Quais são esses fiéis? São os fiéis ao judaísmo, porque a doutrina cristã ela aparece ainda no seio do judaísmo, inclusive há discussões entre os apóstolos, ou os fiéis cristãos. E por que 1000 anos? E mais ainda, por que Jerusalém? Vamos seguindo. Foi a opinião por muito tempo aceita pelos cristãos a de um reinado de 1000 anos. Esse período desfrutava de grande crédito entre os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus. Mais adiante, os apóstolos vão considerar os gentios os não-cristãos. Sigamos. Passados 1000 anos, retomavam os corpos, as almas, entre os egípcios. Olha que interessante. O mesmo espaço de tempo, et mille per annos, penavam as almas no purgatório de Virgílio. Você lembra de Virgílio, né? Virgílio é o poeta romano. Virgílio vem ser citado, até de certa forma homenageado, na Divina Comédia de Dante Alighieri. E vai passear por Dante, né, na sua narrativa, no inferno e também no purgatório. Então, penavam as almas no purgatório de Virgílio. A Nova Jerusalém, de 1000 anos, teria 12 portas, em memória dos 12 apóstolos. A forma seria quadrada. Imagine um quadrado. Comprimento, largura e altura seriam de 12 estádios, que
corresponde a 500 léguas, de maneira que as casas teriam também 500 léguas de alto. Uma légua equivale a aproximadamente 4 quilômetros e 800 metros. 4 quilômetros e 800 metros. Veja o tamanho da casa. Haveria de ser bem desagradável morar no último andar. Você percebeu uma leve ponta de ironia de Voltaire, né? Haveria de ser bem desagradável morar no último andar. Mas enfim, é o que diz o Apocalipse, capítulo 21. Bem, está dito. Voltaire, muita gente imagina que ele é ateu. Ele não é ateu. Ele acredita em Deus. Mas ele vive numa época absolutista, né, em que a igreja estava atrelada ao poder temporal, ao poder dos estados. E Voltaire é um profundo crítico das práticas dos sacerdotes cristãos da época. Continua Voltaire. Se foi Justino o primeiro a atribuir o Apocalipse a São João, personalidades houve que lhe refugaram o testemunho, atendendo a que no mesmo diálogo com o judeu Trifão, diz ele que, consoante o relato dos apóstolos, Jesus Cristo, descendo o Jordão, ferveu-lhe e inflamou-lhe as águas, o que não consta em nenhum dos escritos dos apóstolos, nos informa Voltaire. O mesmo São Justino não hesita em citar os oráculos das Sibilas. Ora, as Sibilas são consideradas as bruxas, as feiticeiras dos tempos antigos, e pretende ter visto restos das celas em que, no tempo de Herodes, foram encerrados no farol de Alexandria os 72 intérpretes. O testemunho de um homem que teve a má fortuna de ver tais celas parece indicar que devia ser metido nelas. Posteriormente, São Irineu, que também acreditava no reinado de 1000 anos, diz ter sabido de um velho que o Apocalipse era de autoria de São João. Mas já se reprovou a Irineu o haver escrito não deverem existir senão 4 evangelhos, pela única razão de ter o mundo apenas 4 partes. 4 serem os ventos cardeais, e não ter Ezequiel visto mais que 4 animais. Chama ele a isso demonstração. Em singularidade, a demonstração do senhor Irineu não fica atrás da visão do senhor Justino. Prossegue Voltaire. Clemente de Alexandria, nas Electa, só se refere a um Apocalipse de São Pedro. Já não se refere a esse Apocalipse, mas um Apocalipse de São Pedro, a que se reportava extraordinária monta. Tertuliano, partidário ferrenho do reinado de 1000 anos, estamos falando de pessoas de dentro da igreja da época. Ele não se contenta em afirmar que São João predisse a ressurreição e o reinado milenário na cidade de Jerusalém. Quer também que esta Jerusalém já se começava a formar no ar, que todos os cristãos da Palestina e até os pagãos a tinham visto durante 40 dias sucessivos às últimas horas da noite. Infelizmente, porém, mal despontava o dia, a cidade se esvaecia. Quer dizer, ninguém via. Em seu prefácio sobre o Evangelho de São João e nas Homélias, cita Orígenes os oráculos do Apocalipse, mas igualmente cita os oráculos das Sibilas. Olha as Sibilas de volta, hein? Já Diniz de Alexandria, que escreveu por meados do século II, diz em um de seus fragmentos conservados por Eusébio que a quase totalidade dos eruditos rejeitava por uma boca o Apocalipse como livro destituído de razão. Que esse livro não o escreveu São João, e sim um tal Cerinto. Aparece um novo personagem aqui como possível escritor do Apocalipse. Cerinto,
que se servira de um grande nome para dar mais peso às suas fantasias. Vamos adiante. Vamos chegar no século IV. O Concílio de Laodiceia, 360, não recenseou o Apocalipse entre os livros canônicos, quer dizer, ele estava de fora. Singular é haver Laodiceia repousado um tesouro que lhe fora enviado expressamente, e que também o refutasse o bispo de Éfeso, cidade em que se descobrira enterrado este livro de São João. Para todos, João ainda padejava na sepultura, fazendo a terra levantar e baixar continuamente. No entanto, esses mesmos senhores, certos de que São João não estava de todo morto, também estavam certos de que ele não escrevera o Apocalipse. Os advogados do reinado de 1000 anos, não obstante, mantiveram-se irremovíveis em sua opinião. Sulpício Severo chama insensatos e ímpios aos que acatavam o Apocalipse. Afinal, depois de muita dúvida e muita oposição de concílio a concílio, prevaleceu o parecer de Sulpício Severo. Deslindado o mistério, decidiu a Igreja ser o Apocalipse incontestavelmente de São João. Não há, pois, apelar. Mais uma ironia de Voltaire em relação à autoridade da Igreja, né? A Igreja decidiu, ele diz, não há mais como apelar. Acabou, está dito. Atribuíram às comunhões religiosas, cada qual a si, as profecias desse livro. Nele viram os ingleses as revoluções da Grã-Bretanha, os luteranos as convulsões da Alemanha, os reformados da França, o reinado de Carlos IX e a regência de Catarina de Médici. Todos tiveram igualmente razão. Lembra a história do Descartes, né? O bom senso igualmente distribuído. Nesse caso, a razão. Cada um imaginou a sua história trágica e remeteu ao Apocalipse. E você? Remete a qual situação? Coloca o Brasil também no Apocalipse? De qual época? Antes, durante ou depois? Bossuet e Newton comentaram o Apocalipse. As declamações eloquentes de um e as sublimes descobertas de outro foram-lhe, todavia, muito mais honrosas que seus comentários. Extraordinário. Dicionário filosófico, Voltaire. Você encontra justamente na letra A, Apocalipse. Outros verbetes também de Voltaire acabam chamando a atenção. Mais adiante falaremos em um aqui super interessante, que fala sobre Adam. E eu tenho uma história interessante para trazer do professor Severino Celestino, que estuda língua hebraica, aramaica, e fala sobre algumas questões interessantes. Voltaire fala ainda aqui sobre a alma, sobre entusiasmo, escravos, Deus, caráter, enfim, liberdade de pensamento. Ele era um profundo defensor da liberdade de pensamento. Então, comentamos aqui o Apocalipse segundo Voltaire, né, seus estudos, suas pesquisas, suas contemplações. Agradecemos a sua presença aqui, não esqueça de se inscrever no canal, comentar também, né, você concorda, você discorda, fique à vontade, curtir, compartilhar. Grande abraço e até a próxima!